Não pode haver avivamento. O que é avivamento? Avivamento não é gritar, avivamento não é falar em profecia, avivamento não é falar em línguas, avivamento não é pregar, avivamento não é dançar. Não, isso não é avivamento. O que é avivamento, Marcelo? Avivamento é pegar o que está morto e colocar vida. Você entende? Isso é avivamento. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram, estão separados de Deus, são inimigos de Deus. Todos agora, neste momento, que está sem Jesus, ou que entregou a vida para Jesus, mas não está alinhado com a sua vontade, porque se nós não estamos alinhados com a vontade de Deus, o que leva o homem à morte espiritual? Aqueles que estavam vivos, porque só morre quem estava vivo. É o pecado. Isaías, o profeta Isaías 59, o versículo 2, Deus diz, olha, eu estou com a mão estendida para salvar. Meus olhos, meus ouvidos estão ouvindo para poder responder. Mas os pecados de vocês faz separação, faz divisão. Ou seja, separa. O pecado separa nós de Deus. É por isso que em Romanos capítulo 3, versículo 23, está dizendo, porque todos pecaram e destituído. O que é destituído? Separado da glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a presença de Deus no homem, que ele perdeu lá no Éden, porque o pecado entrou pela desobediência, então a glória de Deus que estava sobre o homem, não está mais sobre o homem. O homem está nu, que é um simbolismo, uma metáfora da nudez espiritual de Adão e Eva, e assim a todos os seres humanos. Amém? Então, a morte espiritual é ocasionada unicamente pelo pecado e a permanência nele. Não é pecar, é pecado e permanecer no pecado. Amém? Porque a Bíblia diz que o salvo peca todo dia. E qual é a diferença do salvo para o perdido? Porque o salvo, quando ele peca, ele reconhece que pecou, porque ele nasceu de novo e a natureza de Deus está nele. E o Espírito de Deus que está nele o impulsiona para a cruz, ou seja, fazendo ele entender que pecou e que precisa buscar arrependimento e se converter daquele erro e deixar e continuar o progresso, o processo de crescimento e amadurecimento na fé em Cristo Jesus. O que pratica o pecado, o que vive no pecado, é a consciência morta. Ele peca hoje, peca amanhã e continua, e para ele é normal isso. Nós que hoje nós estamos em Cristo, entendemos bem isso porque passamos pela experiência do novo nascimento. Só sabe entender isso com mais profundidade quem já viveu do outro lado e quem hoje vive em Cristo. Então nós vamos conseguir discernir com mais profundidade esse entendimento, amém? Então observe algo aqui. Aqui tem dois grupos de pessoas. Eu vou ser breve que eu tenho pouco tempo. Aqui tem dois grupos de pessoas. O versículo 5 está escrito aqui que uma multidão se ajuntava ali onde João Batista estava, um lugar estratégico, porque ele estava ministrando em um lugar estratégico. O Jordão, o povo ali, a água do Jordão era essencial para a sobrevivência do povo lá em Jerusalém. Então ele está num lugar onde as pessoas, as mulheres, todo o povo ali está ali pegando água, lavando roupa, enfim, fazendo uma série de atividades do cotidiano, porque a água é essencial para o nosso viver, para fazer praticamente tudo. Então, vinha aquela multidão de pessoas, porque um falava, ó, João Batista está pregando ali, João Batista está pregando, será se ele é o Messias, será se é o Elias, quem é aquele homem, será se é o profeta? A gente vai ver essa indagação no capítulo 1 do Evangelho de João. Havia uma indagação no meio do povo, quem é esse homem? Porque o tempo, Deus já estava com 400 anos que não se manifestava no meio do seu povo. Estava com 400 anos que Deus não levantava profeta algum. Agora, de repente, Deus levanta o profeta que está prometido nas escrituras, no Antigo Testamento, que o povo sabia disso, por nome João Batista, e ele está pregando, e a mensagem dele é uma só: arrependei-vos, para poder receber o reino de Deus. Arrepender-vos porque está próximo o reino de Deus. Marcelo, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus. Eu não vou aqui pegar versículos para ler, mas, por exemplo, exemplos bíblicos, capítulo 6, o versículo 10, na oração do Pai Nosso. Jesus ensinando a orar, ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Observe, venha o teu reino. Quando Jesus fala que venha o teu reino, ele está falando do reino espiritual e literal, lógico. O reino de Deus
vindo sobre a humanidade para Deus governar sobre todos os reinos. Neste momento, Deus tem um governo sobre todos os reinos? Não. Deus governa sobre todos os homens? Não. Deus governa sobre quem? Sobre aqueles que neste momento estão convertidos e aqueles que estão sendo alcançados pela palavra. Ele está regenerando, porque o propósito, o que está acontecendo agora neste momento, como que eu posso falar para vocês? É o processo de regeneração da humanidade. Desde a criação do mundo, a queda do homem, a vinda de Cristo, até então e até o fim dos dias, está havendo uma regeneração do homem, está havendo uma regeneração de todas as coisas, porque essa terra será regenerada para o governo de Cristo. E quando Cristo vier, Cristo vai dar início a este governo de Deus sobre todos os reinos do mundo e sobre todos aqueles, claro, que entrar na salvação. Isto é o governo de Deus. Isso é o reino de Deus. É por isso que Jesus fala, vocês devem orar dizendo que venha o reino de Deus. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não é seja feita a sua vontade assim na terra, assim no céu como na terra. Não, é o inverso. Seja feita a sua vontade na terra como é no céu, porque no céu onde Deus governa é feita a vontade plena de Deus, mas na terra não é feita ainda a vontade plena de Deus. Então nesse momento o governo de Deus e o reino de Deus, ele está dentro dos salvos, a igreja de Cristo. O reino de Deus já veio em parte, como está escrito no capítulo 17 de Lucas, quando os fariseus indagam a Jesus, quando virá o teu reino? E Jesus disse, o reino não vem com aparência física. Vocês não vão dizer, o reino está ali, o reino está aqui. Mas eis que o reino está entre vós, em outras versões da Bíblia, está dentro de vós, ou em outras versões está dentro de vós. Essa é a melhor versão. Porque o reino já veio, mas não veio na sua plenitude. Ele veio em parte, porque Cristo já morreu, ressuscitou, voltou para o Pai. Mas quando ele vier, o reino virá pleno para a humanidade. Então é aí que vai passar o governo de Deus sobre todos os reinos. Quem é salvo entra no reino de Deus. Quem é perdido vai ser lançado no lago de fogo. É o que João Batista está pregando aqui. É o que João Batista está pregando. Então essa é a mensagem central do Evangelho. Não pode haver mudança, meus queridos. Meu amado, você que é crente, você que é serva, você ainda que não é, você que tem uma religião, não importa a sua crença, entenda algo. Não pode haver salvação, regeneração, novo nascimento, João capítulo 3, se não for projetado no coração do homem arrependimento e o homem não resistir a isso. Porque o homem pode resistir à vontade de Deus, nós podemos resistir. Mesmo sabendo que Deus está falando com a gente pode resistir ao Espírito. Porque neste momento o Espírito de Deus está trabalhando e operando. Então aqui tem um grupo de pessoas. À luz das Escrituras, existe dentro de toda a humanidade 2 tipos de pessoas. Guarde isso. Toda a humanidade está dividida em 2 grupos de pessoas. Justos e injustos. Ímpios e servo. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Deus dizendo, e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem é o justo? É o que serve a Deus. Quem é o ímpio? É o que resiste à vontade de Deus. Detalhe, quando a Bíblia fala de justo, não é justo porque nós fazemos obras boas. Guarde isso. Não existe justo na terra. Os justos é os que são justificados em Cristo. Porque Cristo, sendo perfeito e justo, ele se colocou no nosso lugar, nós injustos, para nos fazer justo diante de Deus. Essa é a doutrina da justificação. Romanos capítulo 5, não há condenação para aqueles que foram já justificados. É a doutrina da justificação. O que é a doutrina da justificação? É tornar o homem injusto, pecador, condenado, separado de Deus,
justo diante de Deus, mediante a obra de um justo.